Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? Bom, nós vamos entrar agora aqui e dar continuidade para falar sobre a dança, não é verdade? A gente viu um pouquinho, de forma cronológica, nós demos saltos aí na história, desde o surgimento da dança, a gente viu, né, que foi na arte rupestre. Nós falamos um pouquinho sobre o Egito, sobre a Grécia, sobre a Idade Média, falamos sobre o Renascimento, não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre os gêneros da dança. Tá? Então, assim como a pintura, nós lembra que nós estudamos sobre isso, os gêneros da pintura? Pintura histórica, pintura de paisagem, retrato do retrato. A dança também tem gênero, tá bom? E aí a gente vai ver, a partir de agora, os gêneros da dança, tá? Então, nós temos, vale destacar, né? Nós podemos destacar as danças performáticas, as danças participativas e danças rituais, certo? Então, vamos lá. A dança performática é também conhecida como dança de concerto. Ela é produzida normalmente por dançarinos profissionais e apresentada em locais específicos, como um teatro, uma praça ou um espaço próprio para espetáculos. Tá? Então, dentro desse gênero, há uma diversidade muito grande. Mas aqui nós vamos destacar o balé, né? Lembra que nós vimos sobre isso, sobre lá no Renascimento? Nós vimos surgir o balé, né? Que acontecia nos salões. Depois eles começaram a ir para os grandes palcos, né? Essa dança performática, aquela dança que se apresenta em palcos, certo? Que faz uma performance, que pode ser num teatro, numa praça, né? A fim de que se torne um espetáculo, né? Para que as pessoas vejam, tá? Então, a dança performática, ela tem esse fim, tá? Então, nesse tipo de espetáculo, a arte é livre. As coreografias são comumente ensaiadas para contar uma história. A gente falou sobre isso também, lembra? Que o balé começou a ter início, meio e fim. Então, nesses espetáculos, existe uma história ali a ser contada, a ser passada, né? Através da dança. As danças cerimoniais. Esse gênero é mais específico de determinadas culturas, que utilizam a dança como instrumento de manifestação da religiosidade de seu povo. São danças comumente praticadas por comunidades específicas em um país ou região. As danças cerimoniais estão alinhadas às crenças de determinados povos, sendo utilizadas por eles, por exemplo, para entrar em contato com o mundo espiritual, a fim de agradecer algo, pedir a intervenção divina de alguma coisa, solicitar a cura para alguém, restaurar o bem-estar. Por exemplo, a dança indígena, né? A gente já ouviu falar que índio dança para atrair chuva, né? Em períodos de seca. Então, esse tipo de dança é uma dança cerimonial, certo? Então, eles dançam também para marcar passagem, né? Do menino pro homem, né? Ou no nascimento, numa morte. São danças específicas de certas culturas, tá bom? Então, é caracterizado como dança cerimonial. Danças participativas. As danças participativas, do mesmo modo que as danças performáticas, envolvem grande variedade de gêneros, como a folclórica, as circulares, de quadrado, as sociais, as de salão e as tradicionais, e envolvem as pessoas da comunidade que as praticam. Então, a gente pode conhecer alguns gêneros aí da dança folclórica e a dança de salão, que são dos gêneros de dança participativa, tá bom? Então, danças folclóricas, elas fazem parte das danças participativas. As danças de salão também. Então, vamos lá? Deixa eu tentar descer aqui um pouquinho. Danças folclóricas, tá? Fala sobre o aspecto de um povo, né? Quando a gente fala sobre folclore, nós estamos falando de algo que passou, de uma história que passou de geração em geração, né? E também essas danças folclóricas trazem elementos folclóricos também, tá? Então, essas tradições apresentam características particulares de cada região, de modo que as danças folclóricas têm uma relação muito próxima com a vida da comunidade. Então, a dança folclórica, ela tende a contar a história da comunidade, tá? De um grupo, de um lugar, tá bom? E também
a gente vai perceber muitos traços culturais, certo? Vamos lá. A expressão dança folclórica surgiu no século XVIII, com o objetivo de diferenciar as danças praticadas pelos povos que eram executadas pelas classes altas. Né? Então, olha quando surge aí, no século XVIII, a dança folclórica, que é um tipo de dança participativa, que conta sobre uma cultura, que conta sobre um povo, histórias que passam de geração em geração. Então, você vai ver aí muitos elementos típicos folclóricos. Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho. As danças folclóricas geralmente são praticadas em festividades locais, festividades de cunho tradicional. Então, é tradição daquele lugar ter uma festividade naquela época do ano, por exemplo, né? Então, é a tradição, a data já virou uma tradição, é naquele mesmo mês que a dança folclórica acontece lá na região, né? Então, no Brasil, existe uma diversidade muito grande. A gente vê, o que a gente já comentou, nas regiões do país a gente vê uma cultura diferente. Então há vários exemplos como o frevo, o maracatu, catira, caxambu, carimbó, tá? Então, vimos danças participativas e danças folclóricas, né? Agora é a dança de salão, que também faz parte das danças participativas. A dança de salão é muito praticada, muito participativa, na verdade. Tá? Ela é executada por pares em bailes ou reuniões. Tá? Surgiu na Idade Média. Tá? Os membros da nobreza que dançava, que promovia essas danças, mas ela também tem forte influência folclórica. Né? Então, o rei francês Luís XIV teve bastante influência no desenvolvimento desse gênero da dança, pois por seu gosto pela dança, costumava participar dos espetáculos de balé oferecidos em sua corte. Com o passar do tempo, esses espetáculos foram incorporando também as danças de pares para satisfazer as vontades dos nobres. Atualmente, várias danças são executadas em salões, como o tango, o samba de gafieira, o bolero, a salsa, entre outros. Olha aí. Então, nós estamos falando aqui sobre dança participativa. As danças folclóricas, né, que as pessoas da comunidade se juntam ali para celebrar, para trazer à memória aquela história, e as danças de salão, né, que a gente viu aqui, que começou onde? Na Idade Média, nós já falamos sobre isso, né? Que os balés surgiram, né, nos salões da corte e depois foram para grandes palcos, certo? Então, dança folclórica, dança de salão, são consideradas danças participativas, tá bom? Aqui está falando um pouquinho da coreografia, né? De certa forma, eu tenho certeza que nós já ouvimos falar sobre isso, né? Sobre coreografia. É ela que determina o tipo de movimentos utilizados pelos dançarinos, né? A cada apresentação, a cada dança existe uma coreografia ensaiada, né? Os passos ensaiados, o tempo de duração dos movimentos, entre outros fatores que envolvem a dança, né? Tudo ali é combinado, passo a passo, né? Para que tudo isso venha a compor a obra, né? A coreografia pode ser comparada à composição de uma música, certo? O profissional que cria a coreografia é chamado de coreógrafo. Ele é o autor ou compositor de uma dança, né? Principalmente nas danças performáticas, mas também nas participativas, as coreografias são elementos fundamentais e têm estreita relação com a trilha musical, com o figurino, com a iluminação, com o cenário. Então acontece ali uma performance, né? Tudo ali está se encaixando, coreografia, a música, o figurino, a iluminação para aquele ambiente, o cenário para aquele tipo de mensagem que está sendo passada ali através da dança, da música, certo? É muito comum entre os cantores de pop o uso de dança coreografada, né? Então a gente vê aí hoje, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de dança pop internacional, a Beyoncé. A gente vê lá ela com aqueles passinhos dela, com as dançarinas fazendo aqueles movimentos assim, nossa, todas elas fazendo no mesmo instante, aquela coisa, né? Sem erro. Então existe ali uma coreografia, um esforço, né, para cronometrar o tempo do passo, para gravar os passos, para que elas possam fazer aquela performance tão perfeita que elas fazem, né? Então a coreografia entra aí, né, nesse quesito aí,
né? A gente lembra da música Single Ladies, né? É exatamente isso aqui. Eu nem tinha lido aqui, gente, mas aqui dá o exemplo exatamente da cantora Beyoncé, né? Nessa música aí que ficou famosérrima, que todo mundo aí tenta aprender esses passos, né? Essa coreografia tão marcada, tão legal. Então aqui, né, que tá aquele trabalho que eu pedi para vocês fazerem de pesquisa, não se esqueçam de fazer, tá bom? Aqui tá falando de Pernambuco, tá falando da gente no Brasil, né? Então, quando a gente fala sobre cor, ritmo, música, dança da região Nordeste, né, tem muito o que se falar, né? Então, no estado de Pernambuco, existem muitas tradições culturais, tá? O frevo, o maracatu, a arte popular, a xilogravura, o cordel, é uma variedade incrível na nossa cultura, né? E em Pernambuco isso é muito vivo. Então, o frevo é uma dança o quê? Participativa, classificada como dança folclórica, tá? O maracatu também, maracatu rural, né? Eles se fantasiam, as pessoas daquela comunidade, elas se fantasiam, elas vão para as ruas, né? Como se fosse um carnaval de rua. O povo rural. Aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui você tá vendo aí, ó, que é o maracatu. Olha a fantasia deles, ó. Como que é rica, tem muita cor, né? Então, o Nordeste tem muito isso, riqueza de dança, de ritmo, né? Existe essa arte popular, as pessoas, elas botam a mão na massa mesmo, elas participam mesmo. Então, é bastante interessante, né? A gente lá também vê muito sobre a xilogravura, né? A literatura de cordel. É claro que você já sabe isso, você já ouviu falar sobre isso. Então, é muita riqueza, gente. O nosso Brasil, por causa dessa miscigenação, né, dessa misturinha gostosa de culturas, a gente tem um Brasil bastante variado, cheio de dança. A gente tem dança para todos os gostos, na verdade, tem música para todos os gostos. Então, hoje a gente viu um pouquinho sobre os gêneros da dança, certo? Mas a gente se vê lá na aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, vai fazer um esqueminha bem legal para que a gente assimile melhor e fique também mais fácil para a gente na hora de realizar uma avaliação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, até mais!